contabilidade continua sendo uma área que gera muitos questionamentos por parte dos empresários. Nós selecionamos algumas das dúvidas mais recorrentes recebidas por e-mail de empresários sobre questões contábeis. E para responder essas perguntas, convidamos o contador Fernando Marinho. Fernando, obrigado por estar novamente aqui conosco no Empresas S.A. Estou sempre à disposição. A primeira pergunta ela vem de Gurupi. O Lúcio Almeida, ele quer saber para que serve a escrituração contábil. Bom, a escrituração contábil ela serve para registrar todos os atos e fatos que acontecem numa empresa. Tudo que uma empresa precisa registrar, que acontece nela, ela precisa registrar. Então, isso é obrigatório. De acordo com o Código Civil Brasileiro, ela é obrigatória para algumas empresas. Existem algumas exceções, mas ela é obrigatória para as empresas. Então, assim, todas as vezes que uma empresa tiver um fato econômico, um fato contábil, um fato fiscal ou um ato econômico, ela tem que registrar. Por quê? Porque ela é obrigada de acordo com uma certa lei que rege todo o segmento da contabilidade. Certo. A nossa próxima dúvida ela vem de Paraíso do Tocantins. A Paula Teixeira Souza pergunta: a emissão de nota fiscal eletrônica é obrigatória para todas as empresas? Não ainda, mas gradualmente isso vai ser obrigatório. De acordo com essa evolução que nós estamos tendo com a tecnologia de informação, a Receita também está buscando muito isso, que é a digitalização de tudo. Então, assim, todas as vezes que as empresas precisarem emitir uma nota, essa escrituração de nota fiscal eletrônica vai estar sempre aumentando, porque hoje é obrigatório para algumas empresas, mas para outras ainda não. Mas ainda não, porque a Receita ela vai cercar para todas as pessoas jurídicas e físicas que ser constituídas, elas vão ser obrigadas a terem a nota fiscal eletrônica. Então, os empresários ainda têm um prazo para poderem se adequar à nota fiscal eletrônica? A nota fiscal eletrônica hoje ela é obrigada apenas para as empresas que são obrigadas ao lucro real, que são tributadas pelo lucro real. Então, assim, apenas essas que optaram pelo lucro real são obrigadas hoje. As outras não, é facultativo. Por enquanto, eu acredito que ainda fique assim por algum tempo, mas a Receita, da mesma forma que a escrituração, a escrituração contábil, ela vai ficar... Independente do tamanho da empresa, independente micro, do tamanho. média, pequena, Isso. Ok. Nossa próxima dúvida agora ela vem de Palmas. Marco Aurélio quer saber quais as datas dos vencimentos dos impostos. Bom, isso é um pouco complicado, porque todos os impostos, a maioria deles eles têm vencimentos quinzenais, mensais, outros trimestrais. Então, nós temos uma certa tabela, uma agenda tributária que nós temos que seguir. Então, dependendo do imposto, ele vence numa certa data. Não tem como dar uma data precisa. Mas, em termos da Receita Federal, a Receita Federal todo mês ela libera uma agenda tributária. Por quê? Porque tem dias de meses que tem feriados e outros não. Então, às vezes, ela antecipa uma certa data de uma declaração, alguma coisa, e os impostos, normalmente, eles sempre antecipam, quando é federal, e alguns outros eles postergam a data de vencimento. Então, o ideal é o empresário estar sempre entrando no site da Receita Federal. Exatamente. E perguntando para o contador. Isso, ele tem que acompanhar, o contador tem que estar sempre acompanhando ele. Por quê? Porque o contador é a pessoa habilitada a informar a maneira correta de se apurar o imposto e a data que ele vai estar vencendo. Ok, vamos para mais uma pergunta então. Tiago Bertolo, também aqui de Palmas, ele pergunta qual a diferença entre faturamento, lucro líquido e lucro bruto? Bom, faturamento é tudo que eu emito de faturas. A empresa emitiu 10 notas fiscais com valores de R$10.000 cada uma, então ela faturou R$10.000. Não quer dizer que ela recebeu, ela faturou, ela emitiu de faturamento, certo? E lucro bruto é tudo que eu tenho depois de receber essas notas, eu paguei um custo para executar um serviço, para produzir algum bem. Então, eu tive uma receita, tive um custo e meu lucro bruto é exatamente a diferença entre a receita e esse custo. O lucro líquido é exatamente o depois disso, que é depois da receita vem o custo, depois do custo vem o lucro bruto, depois do lucro bruto vem as despesas, que são as despesas de aluguel, são as despesas corriqueiras do mês de uma empresa.
Depois do final vem o lucro líquido, que é a soma das todas as receitas menos os custos e despesas. Certo? Ok. De Araguaína, a Nilva Souza quer saber para que serve o certificado digital. E ela também pergunta se ele é obrigatório. Olha, o certificado digital, ele serve para identificar uma pessoa, uma empresa, junto a Receitas, a Secretaria das Fazendas, a Prefeitura, e também identificar, ela é um documento eletrônico. Então, assim, ele identifica a pessoa para que não esteja dúvidas de que aquela pessoa realmente aquela pessoa, jurídica ou física, independente. Por quê? Porque o certificado digital, ele é único, intransferível. Então, assim, se uma pessoa passa esse certificado para uma outra pessoa, precisa de uma senha para poder estar acessando o site da Receita, por exemplo. Então, a empresa, ela é obrigada a ter o certificado digital ou pode fazer da maneira como você falou, só o contador e autorizar ele através de uma procuração? Então, ela não é obrigada, a empresa não é, hoje, atualmente, ela não é obrigada a ter um certificado digital. Porque realmente o contador é uma pessoa habilitada a ter um certificado digital e ela pode, através de procuração eletrônica, passada pela Receita, pela Secretaria da Fazenda, a fazer toda essa transação que a empresa precisa. Então, hoje, atualmente, não é obrigada uma empresa a ter o certificado digital. Certo, e a nossa última dúvida vem aqui de Palmas mesmo. O Edgar Noleto pergunta o que é SPED e para quem é obrigatório? O que é SPED? O SPED ele é o Sistema Público de Escrituração Digital. O que ele é? É a substituição do papel pelo termo eletrônico. Então, todas as vezes que uma empresa precisa registrar um fato de contábil, ela precisa fazer essa declaração todo final de mês, todo final de ano, ela precisa elaborar algumas demonstrações. Para ela fazer isso, há um tempo atrás, ela fazia de modo impresso. Ela imprimia tudo, encadernava e levava na junta comercial, na Receita, o órgão que necessitasse, que exigisse tal documento. E então, ela pode fazer isso agora de forma digital. Fernando, eu queria voltar um pouquinho na diferença entre faturamento, lucro bruto e lucro líquido. Você pode dar um exemplo para facilitar a visualização das pessoas? Sim, claro. Por exemplo, se uma empresa ela fatura 15 mil reais, porém ela só recebe 10 mil, esse é o recebimento, é com esse valor que ela vai apurar seus impostos e seu recolhimento. Se ela recebeu 10 mil reais, digamos que ela tenha tido um custo de 4 mil reais, ela vai ter um lucro bruto de 6, porque, como já falei, é a receita menos o custo, você encontra o seu lucro bruto. Então, se ela recebeu 10, teve um custo de 4, então ela teve um lucro bruto de 6 mil reais. Diante disso, ela vai ter seu lucro líquido, depois de ter debitado a sua despesa. Se ela teve um lucro bruto de 6 mil reais, tirando a sua despesa, digamos que tenha sido 2.500, ela vai ter um lucro líquido de 3.500. É a somatória no final. A receita menos os custos é igual ao lucro bruto, menos a despesa é igual ao lucro líquido. Só para esclarecer, então, qual a diferença entre custo e despesa? Olha, o custo, ele é tudo que for colocado para se construir ou se prestar um serviço. São os gastos que a empresa teve para construir algum bem ou prestar um serviço. A despesa, ele é um produto que ele é agregado. Por exemplo, ele não depende, a empresa não depende daquela despesa para se prestar um serviço. Ela teve essa despesa, por exemplo, um deslocamento que um prestador de serviço teve a mais da empresa dele. Então, ela teve uma despesa a mais. Então, ele não depende dessa despesa para se prestar o serviço. Ele depende do custo. O que é o custo dele? Ele vai ter que comprar uma ferramenta, se ele for prestador de serviço. Então, esse é um custo que ele vai ter. A despesa não é bem isso. A despesa é alguma coisa que veio extra. Ele não estava preparado, esperando aquela despesa. Então, o custo ele é mais fácil também do empresário já definir. O custo Exatamente. Normalmente não varia e a despesa é aquela Exatamente. que tem variação. Exatamente. Fernando, muito obrigado pela sua participação novamente aqui no Empresas SA. Por nada, estou sempre à disposição. Você também pode participar do programa mandando suas dúvidas pelo e-mail contato@empresassa.com.br. E como você tem trabalhado o atendimento na sua empresa? Você sabe qual é a sua real importância?
Daqui a pouquinho vamos falar sobre esse assunto com a psicóloga e consultora Ângela Rebouças. E ainda hoje no Empresas S.A. você vai conhecer mais 3 ideias de negócios para você se tornar o seu próprio patrão. Nós voltamos daqui a pouquinho.